Olá, valorosas, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todas vocês. Ontem a gente não conseguiu fazer a nossa célula online, eu tive um problema com o meu celular, com o aplicativo praticamente, ou foi alguma coisa com a minha página do Google, e eu não consegui realmente fazer, eu tentei acessar, mas ele estava dando uma mensagem de erro. Mas a palavra de Deus vai ser ministrada. Eu estou gravando esse vídeo para trazer aquilo que o Senhor confiou em meu coração, para que eu trouxessem para vocês. A nossa palavra hoje, ela está lá no livro de 1 Tessalonicenses, no último capítulo do livro de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, que é o capítulo 5, no versículo 17. Esse versículo ele é muito pequeno, muito conhecido por nós, e ele tem apenas 3 palavras. Apenas 3. Agora imagina, ela é uma palavra poderosa, rica de conhecimento para a nossa vida e uma chave. É uma chave para abrir muitas portas que estão fechadas na nossa vida. Então, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. A palavra nos adverte sobre oração, sobre nós orarmos sem cessar. Mas o que significaria orar sem cessar? Orar sem cessar, a palavra cessar é algo contínuo. Continuamente. Essa passagem, ela nos adverte de que é necessário a gente ter uma vida constante em oração. Mas quando ela diz orai sem cessar, essa passagem ela não está pedindo para você passar os 24 horas do seu dia orando, de joelho, orando. Bom, se você tem essa disponibilidade, não é sacrifício algum. Muito pelo contrário, é extremamente prazeroso orarmos e colocarmos a nossa vida diante de Deus. Mas o segredo que essa palavra está nos trazendo é a oração sem cessar é você não desistir de orar por aquilo que você tem como objetivo na sua vida. Eu lembro-me que tem uma amiga minha que trabalha comigo, a Luísa, e ela sempre tem uma frase que ela carrega com ela, e eu trouxe essa frase para a nossa vida e para a nossa palavra de hoje. Ela diz que nós nunca devemos desistir daquilo que a gente não passa um dia sem pensar. E eu trazendo isso para essa nossa palavra, eu posso dizer que você nunca deve deixar de orar por aquilo que você tem, que você não passa um dia sem pensar. Aquilo que você tornou como desejo do seu coração. Mas lembre-se, os desejos do seu coração têm que ser para o teu bem. Porque o Senhor só vai nos entregar aquilo que for bom, de bom agrado para a nossa vida. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Ele jamais vai entregar algo para a nossa vida que de alguma forma venha nos prejudicar ou nos tirar da presença dEle. Mas voltando para essa palavra, orar sem cessar, é nós sermos gratos a algumas atitudes que são importantes na nossa vida para que a gente tenha essa vida contínua em oração. São detalhes, são chaves que são importantes. Uma delas é tudo que você for comer, tudo que você for trazer para sua casa, para a sua vida, para dentro, de um convívio seu, você tem que entregar ao Senhor. Mas de que forma que eu vou entregar isso ao Senhor? Consagrando a Ele. Isso é uma forma de orar sem cessar. É tudo que você tem, é agradecer a Deus, porque nada é seu, tudo é do Senhor. Outro ponto é você ter um caderninho de oração. Orar sem cessar é você colocar e apresentar a Deus os seus desejos. Mas nosso Deus não escuta o que a gente pede e não é só uma vez e tchau? Sim. Então Deus esquece? Não. Deus em nenhum momento vai esquecer daquilo que a gente pede para Ele. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus onipotente, é um Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ver como está o nosso interesse por aquilo que a gente tem pedido a Ele. Orar sem cessar é você
todos os dias entregar aquilo que você tem. Eu tenho algo que eu quero muito. Eu tenho um desejo no meu coração, né, na minha vida, na vida da minha família, que eu tenho pedido muito a Deus. Todos os dias eu tenho apresentado isso a Deus. Por quê? Porque é o desejo do meu coração. Mas então Deus esquece? Você tem que orar hoje e amanhã Deus não vai lembrar mais? Eu tenho que lembrar Ele? Não é isso. Orar sem cessar é você entregar aquilo que você quer nas mãos de Deus. É saber que Ele tem a certeza de que o Senhor vai realizar. Orar sem cessar não é para que até Deus ouça, mas é até que você esteja preparado para receber aquilo que o Senhor tem para te entregar. Eu sempre trago isso na minha vida, que não é que Deus esteja preparando as bênçãos para a nossa vida. Nossas bênçãos já estão preparadas desde a época que nós estávamos dentro do ventre da nossa mãe. Mas para que a gente tem que orar sem cessar, para que a gente esteja preparado para receber de Deus aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Eu não posso, Deus não vai entregar uma joia preciosa nas minhas mãos, sendo que eu não estou preparado para receber. Deus não vai entregar uma joia nas suas mãos se você ainda não tem um local secreto para guardar essa joia. Orar sem cessar é você acreditar que Deus está no controle de tudo e Ele só vai te dar aquilo que você merece ganhar. Orar sem cessar é conversar com Deus continuamente. Um outro ponto que a gente pode trazer como oração sem cessar é você apresentar diante de Deus tudo aquilo que você está trazendo para a sua vida da seguinte forma: todas as decisões que você precisa tomar na sua vida, primeiro você entregar a Deus e verificar: Deus, isso vai me abençoar, me trazer para mais perto de Ti, ou isso vai me afastar de Ti? Sabe, o nosso maior erro muitas vezes é que nós pedimos ou tomamos algumas decisões na nossa vida e não perguntamos a Deus se isso era da vontade dele. E muitas vezes aquilo que viria para a nossa vida para se tornar bênção acaba se tornando maldição, pelo fato das nossas escolhas tenham sido feitas sem a vontade de Deus e sem a mão de Deus sobre ela. Orar sem cessar é entregar tudo, completamente tudo, nas mãos do nosso Senhor. É confiar nele, é acreditar que Deus tem a chave para abrir todas as portas da nossa vida. Então, amados, se você tem alguma decisão para fazer, se você tem algum projeto de vida, apresente primeiro a Deus. Ore a Ele e deixe que o Senhor responda. Muitas vezes, sabe o que acontece? É que a gente até apresenta a Deus, mas a gente nem espera a resposta dele, já está fazendo. Isso cabe a tudo na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, em todas as áreas. Muitas vezes, né, quando você está solteiro, ou até para quem está solteiro, a gente sempre tem aquele negócio: Senhor, eu quero um homem de Deus, Senhor, eu quero uma mulher de Deus, né, para os homens. E aí a gente começa a orar pedindo. O inimigo também sente o cheiro das bênçãos da nossa vida. E sabe o que muitas vezes a gente toma como decisão? A gente pede um homem de Deus e não espera Deus entregar o homem de Deus, e já vai o primeiro, sapo, né, que aparece na nossa vida em forma de príncipe, e a gente vai entregando o nosso coração. E muitas vezes a gente sofre e não sabe por quê. Orar sem cessar entra até na nossa vida sentimental. Orar é entregar diante de Deus, confiar nele e esperar que Deus nos dê um sinal daquilo que é verdadeiro. Isso eu carrego muito para minha vida, né? Quando eu pedi o meu marido para Deus, eu descrevi, né? Quem conhece, eu tenho um caderninho de oração onde está o nome de vocês também, mas eu descrevi naquele caderninho como eu queria o meu esposo. E eu orei sem cessar. Eu me recordo que todos os dias, 4 horas da manhã, das 4 às 4h30 para as 5, eu sempre estava em oração por ele. Mas não é que eu orava todos os dias, sabe, repetidamente o que estava naquele caderninho com ele, porque Deus já sabia. Mas eu sempre orava pela vida das pessoas que estavam ao meu redor,
Orava pelos propósitos das pessoas que estavam ao meu redor e sempre falava: Deus, se for da tua vontade que este homem que está descrito aqui venha a ser o meu esposo, o Senhor vai me entregar ele. Mas detalhe, eu não sabia, eu não imaginava que seria o Danley. Mas eu não desisti de orar e fiz um propósito de um certo período com Deus. Faltando 15 dias para que esse propósito se encerrasse na minha vida, Deus me entregou o meu marido em sonhos. Eu sonhei com ele. Lógico, eu conhecia, ele, mas eu sonhei com ele. E as coisas foram se ligando e eu vi as mãos de Deus, porque Deus me entregou através de Eclesiastes, 3. Deus me entregou ele. E eu não me esqueço deste momento, mas foi uma oração sem cessar. Orar sem cessar também é pedir algo para você, mas não deixar de orar pelo teu próximo. Porque enquanto nós cuidamos daquilo que é do Senhor, e cuidar daquilo que é do Senhor é orar pelas pessoas, é orar pelos desejos e os planos de Deus na vida das pessoas, é fazer o propósito dele, Deus cuida do que é nosso. Eu lembro-me que Deus me entregou meu marido no momento da minha vida em que eu estava realmente, quase levando aquele diálogo assim. Ela tá uma crente beata, só usa esse termo. Ela agora só quer saber da igreja, igreja, igreja. Realmente, eu estava numa fase da minha vida que foi uma das fases mais lindas, que até hoje ela faz parte da minha vida. Mas foi uma fase da minha vida em que eu me entreguei inteiramente para Deus. Eu me recordo que eu vivia nos eventos da igreja, eu tinha a minha cela, eu fazia a vontade de Deus, também nas vigílias. E eu não estava fazendo isso para ter o meu marido, mas eu estava fazendo porque eu me tornei uma pessoa totalmente dependente de Deus. Eu me recordo que a pastora Jeane, em um certo momento da minha vida, eu fui orar com ela, e a pastora Jeane disse assim, porque eu sempre quis uma família, eu sempre sonhei, eu sempre fui uma pessoa de família. E eu lembro-me que conversando com a minha pastora Jeane, na época estava debaixo da cobertura dela, junto com a pastora Cláudia, e nós estávamos debaixo da cobertura da geração Atos 29, e eu me recordo, que a pastora Jeane falou assim: Deus vai te entregar o maior desejo do seu coração quando você tomar a seguinte decisão, quando isso for apenas a cereja do bolo. E eu lembro, eu fiquei, cereja do bolo? Aí ela falou assim pra mim: o que você prefere? Você prefere um bolo ou você prefere uma cereja? Aí eu, lógico, o bolo, Ela, exato. O bolo é Senhor. O bolo que você precisa é o Senhor. Quando Deus tornar o essencial na sua vida, todas as outras coisas serão acrescentadas e será apenas uma cereja. E de fato isso foi verdade. Quando eu me entreguei inteiramente a Deus, Deus realizou todos os desejos do meu coração. Me deu uma família abençoada, me deu um marido abençoado, com sobrinhos, com sogra, com sogro, com uma família linda que eu tenho prazer em ter. E isso foi por quê? Porque eu decidi confiar e orar sem cessar. Conforme eu disse, orar sem cessar é crer e esperar e confiar em Deus. É não pormos a nossa mão, mas deixar que a mão do Senhor esteja sobre nossa vida. Então que você jamais desista de orar. Lembre-se, eu não estou falando para você passar 24 horas de joelho orando, mas eu estou falando para você tomar certas atitudes na sua vida que vão garantir um futuro promissor, tanto na sua vida física, quanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida ministerial e sentimental, e todas as áreas. É importante que nós venhamos consagrar a nossa vida a Deus. É em todo momento conversar, porque oração não são palavras repetidas. Oração é você conversar com o Senhor. Eu tenho quando eu estou só, às vezes eu sempre falo que o momento em que mais eu falo com Deus é quando eu estou fazendo as minhas coisas em casa. Quando eu estou só, eu gosto muito de estar lavando louça e estar conversando com Deus. Isso é algo muito importante para mim. Eu ouço as minhas ministrações, os devocionais, louvo, e eu sempre estou conversando com Deus. Eu sempre estou falando com Deus. E é essa intimidade que Deus quer que nós venhamos ter com Ele. Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Ele é tão perto, que Ele mora aqui no nosso coração. Então,
Tenha essa intimidade com Deus. Tudo que você for fazer, fale com Deus. Deus, será que esse concurso público que eu tanto tenho sonhado, que eu tenho estudado, é da tua vontade? Deus, será que a vida que eu estou levando hoje, que eu acho até confortável, é da tua vontade? Tu quer que eu faça algo diferente? É essa intimidade que Deus pede para que nós venhamos ter com Ele. É essa intimidade que nós precisamos ter com Ele. Amém, minhas irmãs? Amém, minhas amadas? Logo, logo vamos estar com nossas células presenciais. Anseio muito por este momento e eu sei que Deus vai falar muito conosco. Tudo que a gente está vivendo hoje, né, todo esse foi para que nós venhamos também se aproximar mais dele. O Senhor testa a nossa fé em todos os momentos. E isso eu tenho certeza que foi na permissão de Deus. Mas logo mais estaremos reunidos neste lugar, fazendo a obra e a grande vontade e a grande obra de Deus. Que você possa guardar isso no seu coração. Ore sem cessar. Não orar até Deus ouvir, mas até você, para que até você esteja preparada para ouvir aquilo que o Senhor tem para te dizer. Para que você esteja preparada para receber as bênçãos que o Senhor tem para te entregar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te pedimos neste momento que o Senhor nos ensine a orar. Que o Senhor nos ensine a nos aproximarmos de Ti. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida de cada uma das tuas filhas. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem guardado cada uma delas debaixo das tuas asas. Muito obrigado por o Senhor não ter desistido de nós, pelas tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Que nós venhamos ter uma vida de oração. Que nós venhamos entregar diante de Ti todos os nossos propósitos, tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para nós, que nós venhamos sonhar também. Muito obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso, por todas as bênçãos, pelo guardar da nossa família diante das Tuas mãos. Muito obrigado, porque somos gratos. Temos um coração mais agradecido do que um coração pedinte, porque sabemos que tudo que temos é porque o Senhor nos abençoou e nos entregou. Muito obrigado e que tenhamos um início de semana abençoada. Que o Senhor venha guardar cada plano, cada propósito das tuas filhas, no nome de Jesus. Amém. Fiquem na graça e na paz do Senhor. E que Deus abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém.